Olá, irmãos e irmãs, saudações fraternas, saudade de todos, mas ao mesmo tempo com o coração agradecido por podermos ter este momento diário, de segunda a sexta-feira, para irmos à palavra, nos preparando assim para a oração. E hoje eu gostaria, irmãos, de que nós pensássemos acerca da nossa responsabilidade de sermos bênçãos nas mãos de Deus, nós e nossas famílias. Uma das coisas que as crises tentam instalar em nós é nós olharmos só para nós mesmos, mas a palavra de Deus nos manda ser bênção. E por isso eu gostaria de cantar com vocês agora o hino 221 dos nossos hinários, do Hinário Novo Cântico, um vaso de bênção. E no coro ele diz: faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Vamos cantar então, irmãos? Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Amém. Irmãos, duas questões importantes, antes mesmo de nós lermos o texto, dando sequência aqui à análise da família de Cornélio, iniciada no nosso último estudo. A primeira questão é sobre este hino, sobre a letra deste hino. Nós cantamos, que nós queremos ser um vaso de bênção. Faze-me um vaso de bênção. Que tipo de vaso é esse, Porque o vaso é algo parado, algo que só estoca. Como é que ele pode ser uma bênção? Na verdade, irmãos, este hino é uma tradução do hino em inglês, que tinha as seguintes linhas. A mensagem
era: faze-me um canal de bênção. Então é nesse sentido, né? Talvez nós podemos pensar aqui em vaso no sentido de vasos sanguíneos, que levam, né, que irrigam todo o nosso corpo. Aí sim, é esse o sentido aqui, né? Em alguém que é usado nas mãos do Senhor, utilizado para levar a mensagem do Evangelho, para alcançar vidas. A segunda questão, irmãos, e ainda falando sobre o hino, é que este hino retrata muito de perto a família de Cornélio, a própria atitude dele e dos da sua casa. E é isso que a gente vai agora analisar, lendo juntos o texto de Atos, capítulo 10, a partir do versículo 1. Convido você a ler Atos, capítulo 10, versículo 1 a 8 e depois do versículo 21 ao 33. Livro de Atos, capítulo 10, a partir do verso 1, que nos diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Agora, irmãos, a partir do verso 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias, que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Irmãos, nós iniciamos no último estudo as considerações sobre esta família, aqui de Atos 10, a família de Cornélio, que era um centurião, um oficial do exército romano, comandando ali uma força militar de ocupação romana na cidade de Cesareia. E ele residia ali juntamente com a sua família. Vimos também, irmãos, que a Bíblia fala neste trecho que ele era homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa. E foi isso que nós apontamos no estudo passado, falando da família em comunhão com Deus.
Ele era piedoso, ou seja, alguém devotado às coisas de Deus, mas não apenas ele, toda a sua casa, não é? Era alguém então preocupado com a família estar aos pés do Senhor. E nós falamos também, irmãos, que na correria do dia a dia, com tantas preocupações e ocupações, nós muitas vezes esquecemos destes valores, que o Evangelho tem que estar na nossa casa. Não é só para nós individualmente, mas também tem que atingir o nosso lar, a reverência a Deus, leitura da palavra, oração, enfim, a direção do Senhor dentro de casa. E terminamos falando, citando duas coisas. Que primeiro, nós, quando negligenciamos isso em nossa família, nós abrimos a porta para um afastamento de Deus. E esse afastamento de Deus pode ser sutil, crescente, mas assim, imperceptível tantas vezes. Devemos estar alertas a isso, eu e você. E ao mesmo tempo, nós devemos lembrar do texto do Salmo 127. Foi assim que terminamos o último estudo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por tudo isso, irmãos, nós precisamos então valorizar a comunhão com Deus dentro dos nossos lares. Mas hoje eu gostaria de apontar aqui, com base no texto que nós lemos, mais duas lições a partir da família de Cornélio. É muito interessante analisarmos, irmãos, que essa família era uma família útil à sociedade. Cornélio era um homem respeitado pela sociedade. Isso indica que ele era um soldado, ou melhor, um oficial do exército, íntegro, reto, alguém que não deixava a desejar quanto à sua função. E isso aqui, irmãos, é algo digno de referência. Cornélio fazia o que fazia com excelência. E nós somos comandados pela Escritura Sagrada a fazermos o mesmo. Como cristãos que somos, como reflexo da nossa fé em Cristo, nós devemos fazer o que fazemos como se fosse feito a Cristo. E de fato o é. E devemos fazer o que fazemos para a glória de Deus, fazermos tudo para a sua glória, não é? Excelência no que fazemos, irmãos. O cristão deve ser reconhecido pela sua honestidade e também pela maneira como ele ocupa o seu dia a dia, não é? Fazendo, repito, com excelência, cumprindo a sua função na sociedade com excelência. Mas além disso, irmãos, nós vemos aqui que Cornélio e sua família se mostravam sensíveis às necessidades do próximo, às necessidades das pessoas carentes. É dito que ele fazia muitas esmolas ao povo. E quando o anjo lhe aparece, enviado da parte de Deus, o anjo fala que as esmolas dele, essa assistência àqueles que não eram tão favorecidos como ele, tinham sido lembradas diante de Deus, ou pelo próprio Deus, né? Isso é algo muito importante e interessante aqui no texto. E por conta disso tudo, irmãos, por ele fazer com excelência o que fazia, por ele não viver voltado para si próprio, mas para as necessidades do próximo, é dito aqui no verso 22 que ele tinha bom testemunho de toda a nação judaica. Interessante, irmãos, é que, ao que tudo indica, ele não era um judeu. Como um oficial, como um centurião do exército romano, ele com certeza, tudo indica, repito, ele era um gentil, comandando até uma força militar de ocupação em territórios judaicos, né? Mas mesmo assim, ele era um homem respeitado, ele era um homem estimado pelo povo judeu, o que prova que ele e sua família eram úteis à sociedade. Nós precisamos entender, eu creio, que nossas famílias, como famílias cristãs, têm um papel importante a cumprir na sociedade que nos cerca. Nós não podemos viver neste mundo como ilhas, não é? Nós devemos, isoladas é o que eu quero dizer, nós devemos e precisamos dar um bom testemunho, precisamos e devemos envolver-nos na sociedade com esse propósito de sermos úteis nas mãos de Deus. A família cristã, irmãos, precisa ser bênção onde Deus a plantou. Precisamos ser úteis à nossa comunidade.
para cumprirmos aquele princípio ensinado pelo nosso Redentor, conforme lemos em Mateus capítulo 5, verso 16, a fim de que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Deus e Pai. A família cristã deve ser reconhecida, não só pelo seu compromisso com a igreja, mas pela maneira como se relaciona com os de fora, se relaciona com a sociedade. Você se lembra de Atos 2:47, em que o evangelista Lucas afirma que aqueles primeiros cristãos, os nossos irmãos ali, eles viviam de tal forma que contavam com a simpatia de todo o povo. E enquanto esse povo eram os de fora, e enquanto eles viviam assim, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Fica para mim, para minha família e também para você e a sua família essa pergunta: o que é que nós, individualmente, e nossas famílias, tem feito de relevante para a sociedade, para essa sociedade que tanto carece das impressões da palavra de Deus, não é? Da influência da vontade de Deus, do próprio poder de Deus, da presença de Deus. O que é que temos feito de relevante no meio dos descrentes, nós e nossas famílias? Será que você e sua família têm sido um incentivo ou um empecilho para que outras famílias se unam a Cristo? Nós precisamos nos espelhar aqui no exemplo de Cornélio. Primeiro, fazendo o que fazia, sendo um centurião ali, mas fazendo com excelência, como se fosse para Cristo. Ele foi reconhecido por isso. Segundo, alguém que se preocupava com a necessidade dos demais, não é? Com aqueles que tinham menos. E diz aqui o texto que ele fazia esmolas, ele era alguém que auxiliava com o coração voltado não apenas para si próprio e para sua família, mas com os olhos voltados para fora. Não é isso, irmãos, que nós temos falado aqui quando falamos de Igreja Betel, desde o início do ano, que queremos ser, faz parte até da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores, com base na Escritura. Queremos ser uma igreja que alcança vidas olhando para fora. Aliás, irmãos, nós aqui podemos já engatar a outra lição que podemos extrair desse texto de Atos 10. É que a família de Cornélio era uma família comprometida com esse alcançar vidas, comprometida com a evangelização. Essa afirmação pode parecer até exagerada, né? Porque nós dissemos no estudo anterior, e agora falamos na introdução hoje, que Cornélio nem tinha noção do que era plenamente o Evangelho, do que significava a missão de evangelizar, né? Não há dúvida, irmãos, de que isso é verdade. Ele foi trazido à fé cristã realmente através da vinda de Pedro ali, nós vamos falar disso já. Mas ele já temia a Deus com base na lei judaica. E ele já tinha uma noção do que era o Evangelho. Ele orava a Deus, né? Diz o texto. Ele tinha uma vida piedosa, ele era temente ao Senhor. Então, sem dúvida, a família, ele e a sua família eram vocacionados para chamar outros à fé. Sabe por quê? Porque a gente vê a família dele desejando que todos se voltassem para Deus. Mesmo antes de se tornar um discípulo, conhecendo plenamente o Evangelho, como falamos, a gente vê isso quando ele chama a Pedro para que lhe pregasse o Evangelho e a outros ali na sua casa em Cesareia. Cornélio já estava cumprindo diligentemente a ordem que o Senhor deu aos seus discípulos, de indo no dia a dia pregar o Evangelho a toda a criatura. O texto aqui que lemos fala que quando Pedro chegou a Cesareia, chamado pelos enviados de Cornélio, né? Vamos lembrar aqui, colocar as coisas por ordem. Cornélio ele estava, diz aqui o texto, em oração, e ele observou durante a hora da oração um anjo de Deus
que depois é dito até que com vestes resplandecentes, né? Ele disse aquelas palavras para Cornélio: olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então envia mensageiros ao apóstolo Pedro para que venha à tua casa e ele fale das coisas do Senhor. Assim então ele enviou homens até onde Pedro estava. O anjo deu até o endereço de Pedro, né? Casa de Simão, o curtidor, à beira-mar, e assim foi feito. E aqui, irmãos, quando Pedro chega a Cesareia, encontra não apenas Cornélio e a sua família, mas encontra reunido os parentes de Cornélio e os amigos íntimos. É o que lemos aqui no texto de Atos 10. Então ele diz a Pedro: sem demora eu mandei te chamar, e você fez muito bem em vir, e nós estamos todos aqui na presença de Deus. Olha a compreensão deste homem, né? Estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Mesmo antes de ter um conhecimento pleno da mensagem cristã, mesmo antes de ser batizado, o que acontece aqui na sequência, Cornélio já estava arrebanhando os seus parentes, os seus amigos íntimos, para o encontro com o Senhor, para ouvir tudo o que foi ordenado pelo Senhor para Pedro dizer. Irmãos, isso aqui é muito sugestivo, isso aqui é muito didático para mim e para você, não é? Porque muitas vezes, mesmo sendo da igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sendo família cristã, nós não temos tido essa preocupação. Nem sempre as famílias cristãs revelam essa santa e bendita preocupação com os nossos parentes, com os nossos amigos, pessoas que ainda não obedecem à fé, que ainda não conhecem a Cristo. E o curioso e triste é que quando estamos juntos, ou mesmo agora em tempos de isolamento, quando nós nos comunicamos pelas redes sociais, nós costumamos conversar sobre tantos assuntos, falamos sobre tudo, menos sobre a necessidade da conversão a Cristo. Quantas oportunidades nós perdemos, irmãos. A nossa própria família e o nosso círculo de amizade pode ser um grande campo missionário. E nós certamente temos essa missão, somos missionários, a começar dos nossos parentes, como fez Cornélio, dos nossos amigos. Então vale a pena agir como agiu a família de Cornélio. Vale a pena demonstrar o nosso amor a Deus e aos nossos familiares e amigos, falando para eles sobre o amor do Senhor, sobre a salvação que há somente em Cristo. Uma família comprometida com alcançar vidas. Então falamos aqui, irmãos, sobre dois aspectos desta família relatada em Atos 10 que nós precisamos trazer para a nossa vida familiar cotidiana, né? Além de ser uma família que mantinha comunhão com Deus, ele era piedoso com toda a sua casa, diz o texto, ele e sua família também eram úteis à sociedade. Eles também eram uma família comprometida em falar do Evangelho do Senhor, em trazer outros à fé a partir do núcleo familiar. Então eu quero terminar dizendo que vai poder ser uma grande experiência nossa, com os nossos familiares, com a nossa família, reunir, não é? Agora em tempos de isolamento, pelas redes sociais, parentes e amigos que ainda não conhecem a Cristo. Ou quando passar essa época de pandemia, nós podemos reunir parentes em casa, com uma mesa cheia, não é? De comida, para comermos juntos e aproveitarmos a oportunidade para orarmos, para comunicarmos o Evangelho. E que tal começar a preparar então essa lista de convidados, para sermos uma família em comunhão com Deus, útil à sociedade e interessada, focada em alcançar vidas para a glória do Senhor. Vamos orar a Deus e pedir que isso seja uma verdade a partir dos nossos lares? Oremos então. Querido Deus, nosso Pai, nós iniciamos hoje o nosso período devocional
pedindo ao Senhor, orando ao Senhor através do hino e dizendo que nós queremos ser um vaso de bênção, vaso que leve a mensagem de amor e que nós estamos submissos aqui, prontos para isso. Ó Deus, que não tenha sido palavra vã, mas que reflita, ó Deus, a realidade em nosso coração. Ainda mais, ó Deus, quando nós fomos confrontados aqui com o exemplo da família de Cornélio. Nós queremos igualmente, ó Deus, refletir isso no seio das nossas famílias, Pai. Queremos, ó Deus, ser úteis à nossa sociedade, fazendo com excelência aquilo que o Senhor colocou na nossa mão, sem murmuração, vivendo para a Tua glória nas nossas profissões. Além disso, ó Deus, queremos ser uma família que auxilie o próximo, não apenas no discurso, mas em termos práticos, ó Deus. Nós, ó Deus, também queremos alcançar outras pessoas com o Evangelho do Senhor. Queremos ser os instrumentos do Senhor. Cremos, sabemos que é o Senhor quem as alcança, mas queremos, ó Deus, ser canais de bênção para isso. Desperta-nos, ó Deus, para que as nossas famílias sejam, ó Deus, lugares abençoados e utilizados pelo Senhor para que vidas se prostrem aos teus pés. Tem misericórdia das nossas vidas e nesses tempos de crise em que somos tão tentados a pensar só nas nossas necessidades, nós possamos refletir as ações da família de Cornélio. É a nossa oração e a fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um fraterno abraço, meu irmão e minha irmã. Vamos orar agora com os nossos queridos da família. Até o próximo estudo, se Deus quiser.